Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar do Real Madrid, que está interessado na contratação de Timo Werner como alternativa a Vinícius Júnior. O brasileiro se machucou e não volta aos gramados antes do início de fevereiro, que é uma notícia péssima, até porque muitos jogos de La Liga acontecem nesse período, né? Dezembro, inclusive, é um volume de jogos no Campeonato Espanhol enorme, porque a entidade espanhola aproveita, assim como a inglesa, a Premier League também tem um volume enorme de jogos em dezembro. Eles aproveitam que neste momento, como não tem mais as competições continentais, a fase de grupos da Champions termina, aí eles aproveitam para colocar um volume de jogos maior, tanto nos jogos do fim de semana e no meio dela, né? Então, perder essa zona da temporada é bem complicada e o Real Madrid percebe agora que tem poucas alternativas, né? Ele pode improvisar um Brahim Dias, colocar o Joselu, mas é muito diferente, né? Muda muito a dinâmica. O Joselu não é um driblador, ele não tem as características de velocidade do Vinícius, ele é apenas um centroavante, né? Que tem lá a sua capacidade até de voltar um pouquinho mais, trocar uns passes, mas é um cara quebra-galho, né? Para ser mais um 9 do que propriamente exercer a função de jogar mais pelos lados, como o Vinícius gosta, né? E assim, o Real Madrid precisa de alternativas, jogadores que possam ser de alguma maneira produtivos e que aceitam ser banco de reservas num clube como esse, né? Você ser banco de reservas no RB Leipzig é uma coisa, agora ser banco de reservas no Real Madrid é outra totalmente diferente, né? Então, talvez isso possa motivar o Werner a ir para lá, né? Esse jogador, o Timo Werner, eu acho que muita gente deve estar irritado, né, com o Real Madrid ligado a ele. Para ser uma alternativa no banco, eu não acho uma ideia ruim, porque é um jogador que já teve seus momentos, né? Tem as suas qualidades, ele é um cara veloz, né? Mas é de fato, né? Até difícil de explicar o que aconteceu com ele depois que ele foi pro Chelsea, né? Porque assim, ele já perdia gol pra caramba lá no RB Leipzig antes de ir pra lá, mas era impressionante a capacidade dele de se movimentar, a velocidade, né? A quantidade de jogo que ele gerava. Ele tava marcando um gol por jogo no campeonato alemão. E eu me lembro também que naquele mercado, não foi um super mercado de noves em termos de valores, mas assim, os dois nomes que estavam chamando mais atenção eram o Victor Osimhen na época no Lille, né? E o Timo Werner. Todos os clubes grandes começaram a focar mais no Timo Werner e aí veio a Napoli e contratou o Osimhen, né? Ninguém acreditava que o Osimhen era o melhor jogador entre os dois, né? Pelo menos não ali na Inglaterra. E aí o Liverpool era o time que estava com mais interesse no Werner, porém o Chelsea foi lá e conseguiu dar o chapéu e contratar o jogador. Parecia uma grande movimentação. O Chelsea é um clube que há tempos precisa de um 9 goleador e curiosamente pode acabar se voltando para Victor Osimhen no próximo mercado, mas a questão é, ele até começa bem, mas depois engata uma sequência negativa, é um jogador de muitos mais baixos do que altos, não dá nem para vacar de altos e baixos, porque ele chegou a ter uma sequência de 22 jogos com apenas um gol marcado, era uma coisa assustadora, a quantidade de gols que ele perdia, as chances que ele estava desperdiçando não era uma coisa que assustava, e ele acabou indo para o RB Leipzig de novo. Porém, ele não conseguiu se encontrar, né? Ele não é mais o mesmo jogador que estava marcando um gol por jogo. Óbvio que o sistema é diferente, não tem mais Julian Nagelsmann lá no RB Leipzig, mas espanta de qualquer maneira como que o Werner regrediu, né? Ele não é mais aquele jogador que conseguia, mesmo com alguns gols perdidos, ser muito produtivo, né? Ele é um jogador que mal só tá perdendo os gols, ele esqueceu a maneira de marcar gols mais regularmente. Um ou outro ele ainda acaba marcando, né? Mas de qualquer maneira, ele quer sair do RB Leipzig, quer ir para outra equipe, e para essa função de ser um reserva, não vou nem dizer de luxo, porque isso aí tratar o Werner como se fosse melhor do que ele está sendo atualmente. Ele pode ser ali um bom reserva para o Real Madrid, né? Eu acho que ele vai precisar melhorar, ele vai precisar apresentar um nível mais interessante, mas é aquele tipo de negócio pragmático, né? Não é caro, não é um jogador também assim muito diferenciado pelo menos pelo futebol que apresenta hoje, né? É um jogo mais seguro e também não vai ser uma transferência cara. Não acho que o RB Leipzig vai querer cobrar um rio de dinheiro pelo Timo Werner, primeiro porque não é titular, ele já tem uma opção lá que é o Luiz Openda, ele já tem o Benjamin Sesko também para ser o banco, então diferença nenhuma que o Werner faz, né? Até porque o Marco Rose nem vem jogando tanto com pontas, hoje você poderia, em tese, escalar o Werner, mas não faz isso. Então, sinceramente, que o RB Leipzig se conseguir de 10 a 20 milhões de euros nessa negociação, e nem acho que vai ser algo próximo de 20 milhões de euros, né? Já tá ótimo, né? E o Real Madrid, a baixo custo, consegue mais uma alternativa para o ataque. Eu acho que se esse time tem um problema, o Real Madrid, é a baixa profundidade do ataque e a defesa, que, a meu ver, não tem laterais, a meu ver, tanta qualidade
estabilidade, pelo menos pelo lado esquerdo, né? O Carvajal tem bons momentos pelo lado direito, mas ainda assim acho que há uma instabilidade. Eu acredito que se tivesse laterais como um caso de um Afonso Davies, como eles ambicionam, né? Eu acho que esse time do Real Madrid estaria ainda mais intragável. Mas vamos ver aí. É uma pena a lesão do Vinícius Júnior. Estava ansioso para ver ele mais na seleção brasileira, mas aconteceu essa infelicidade de romper um dos músculos da coxa. E o Real Madrid sabe que precisa de alguém para cumprir essa função e não jogar tudo nas costas do Joselu, como está tudo indicando que vai acontecer em dezembro. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.